A gente precisa entender crueldade nessa lição simplesmente como a projeção. Enquanto você, em algum momento, né, seja de uma maneira sutil, que parece boba, ou seja de uma maneira extrema, enquanto você jogar a causa para o lado de fora, afirmando que você está incomodado porque algo externo te incomoda, ou seja, é sempre um agente fora de você, é uma coisa fora de você, é uma pessoa, alguém, um evento, é o tempo, é uma situação, é a política, não sei o quê. Enquanto você joga o problema, a culpa para o lado de fora, você vai ter uma necessidade de querer reagir a isso com raiva. E aí, como Jesus está falando o tempo todo de sistema de pensamento, se você tem uma vontade de reagir com raiva, com irritação, porque você acha que é o outro que te afetou de alguma maneira, você está tendo um pensamento de crueldade. Você pode não executar no comportamento, mas o fato de você pensar que o problema está fora, significa que você tem uma vontade de atacar. Na maioria das vezes, no comportamento, você não vai atacar fisicamente, mas mentalmente você já está atacando a impecabilidade da fonte, né? É garantido que nada real pode ser ameaçado, tudo continua sendo apenas como Deus, só que aí no instante em que você fica tendo esses pensamentos que você muitas vezes não executa, você está validando que você é algo fora disso que é perfeito, e isso é um ataque contra Deus. Isso simboliza a crueldade, porque a consciência, ela está validando que ela é uma coisa separada. Então, olha só, o que é crueldade? Qual é o primeiro ponto de crueldade que ele está convidando que a consciência observe nessa lição? Crueldade é cada instantezinho que você projeta o problema para o lado de fora, né? Você vai sair na rua, aí você imagina que, ai, que sol quente, que não gosta desse calor, e você começa a reclamar do sol. Então, você está afirmando que tem algo externo a você que afeta um eu aqui, então tem um eu separado. E a sua reclamação sobre essa situação, né, mostra que você tem vontade de atacar isso, então tem um pensamento de crueldade ali. Então, o que que é esse prazer, né? Como foi dito aqui, ó, prazer em fazer o mal, impiedade ou maldade. É o prazer em projetar da consciência. Essa consciência, enquanto ela é viciada na individualidade, ela tem prazer em jogar a causa para o lado de fora. Então, sempre alguma coisa fora de mim é o problema e não eu. A partir daí, eu sou uma entidade separada, destacada, e eu preciso o tempo todo me defender contra isso, né? Não que você vá fazer algo necessariamente contra alguma coisa, mas você tem pensamentos de reclamação que te diz que você rejeita aquilo. Então, isso já é uma defesa. Então, ó, ninguém ataca sem a intenção de ferir. Isso não pode ter exceção. Quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que ser cruel é uma proteção, que estás a salvo por causa da crueldade. Ou seja, quando pensas que atacas em autodefesa, queres dizer que projetar a causa para o lado de fora é uma proteção e que eu estou a salvo porque eu projeto essa causa para o lado de fora. Eu rejeito aquilo, né, lá de fora, dizendo que aquilo é um problema, então eu coloco meu sistema de pensamento, não assumo que ele é meu, digo que é alguma coisa fora de mim que me causa esse desconforto, e assim eu me sinto protegido. E aí, a partir daí, a consciência passa a acreditar no Deus da crueldade. Mas vamos entender um pouco mais o que, que ele está simbolizando como Deus da crueldade aqui, ó. Então, queres dizer que acreditas que ferir o outro te traz liberdade, ou seja, jogar a causa para o lado de fora faz com que você fique livre do seu próprio sistema de pensamento. Afinal, o problema não é o seu sistema de pensamento, o problema é o outro que gera isso em você. E queres dizer que atacar é trocar o estado em que te encontras por algo melhor, mais seguro e protegido de invasões perigosas e do medo, né? Aí, a consciência rejeita o tempo todo esse instante, ignorando esse instante, então ela joga a causa para o lado de fora, rejeita o que está acontecendo e passa a focalizar em aquilo que ela gostaria que tivesse acontecendo mais ou melhor do que esse instante agora. Então, esse instante é sempre visto como um problema. E aí, a consciência então passa a sentir um prazer na projeção, porque ela pensa se livrar do próprio sistema de pensamento. É por isso que esse símbolo aqui cai bem. A gente consegue entender por que, que ele usou crueldade aqui, ó. Prazer em fazer o mal. A consciência sente prazer em projetar a causa para o lado de fora, porque ela se sente aliviada. Ela se alivia do que ela pensa.
É por isso que nós não paramos de ver o problema no externo. É por isso que a nossa vida aqui na individualidade também é uma vida fodida, porque você não para de passar mal, porque você não para de projetar a causa para o lado de fora. Ó, fazes aquilo contra o qual te defendes, e pela tua própria defesa, fazes com que seja real e inescapável. Abaixa as tuas armas e só então perceberás que é falso. Presta atenção. Aí a gente vai entender um pouco mais por que que ele está usando esse símbolo, Deus da crueldade. A gente vai entender o que que é, de fato, esse Deus, né? Por que que nós somos viciados em jogar a causa para o lado de fora, em imaginar que o problema está fora, né? Porque eu tenho que ser alguma coisa que é fraca, eu tenho que ser alguma coisa que é separada. Então, se eu sou uma coisa separada, eu tenho certeza que algo vai me atacar. Então, tem que haver uma outra coisa ali fora para me atacar. Então, para eu validar que o problema está fora, eu preciso ser um eu aqui. Só que ser esse eu aqui é ser alguma coisa que se sente forte. Né? Ó, se algo fora de mim pode me atacar, eu estou sempre o tempo todo dizendo que o problema está no externo, então tem o externo e tem eu, então eu sou uma entidade separada. Mas essa entidade separada aqui, ela se sente forte? Ela se sente boa? Ela se sente gloriosa? Ela se sente potente? Ela não se sente isso. Ela se sente com medo. Então, ser essa entidade separada aqui é ser uma entidade totalmente amedrontada. Eu sou uma coisa separada, pequena, fraca e com medo. A partir daí, se eu sou uma entidade separada e atuando o tempo todo a partir do medo, eu preciso o tempo todo me proteger de algo que vai me atacar. Então, eu sempre produzo as minhas defesas antes. Então, assim, presta atenção no seu dia a dia. Quando você vai se arrumar, por exemplo, se você não se arruma prestando atenção assim no seu cabelo, se ele está arrumado, se ele está assim ou se ele está assado, porque você fica pensando se as pessoas podem pensar isso sobre você, né? Sei lá. Ai, não vou vestir essa roupa aqui porque essa roupa ela pressiona os meus colotinhos ou a minha barriguinha, e aí tem aquele pensamento assim de que as pessoas vão pensar alguma coisa sobre o seu corpo por causa da roupa que você está usando. O que que acontece? Uma vez que você está pensando nesse tipo de situação e você começa a fazer alguma coisa para resolver, você está alimentando o medo. Qual é o medo? O medo no nível metafísico de que eu posso ser atacado porque eu sou uma entidade separada. Só que como essa consciência jogou esse medo no nível do corpo, agora parece que é sobre coisas no cenário, no mundo, no roteiro aqui, nos corpos. Né? Então eu fico o tempo todo me preocupando. Essas pessoas, a pessoa pode pensar isso, pode pensar aquilo, então por isso não vou fazer isso, ou não vou vestir essa roupa, eu não vou sair com o cabelo assim. E aí você está o tempo todo fazendo aquilo contra o qual te defendes, e aí por se defender, por você tomar uma decisão para se proteger da invenção que você coloca ali, né? A pessoa pode isso, a pessoa pode aquilo. Aí para você não passar por aquilo, você toma uma decisão para se defender. E aí você alimenta aquele medo lá no nível metafísico. Então quem é o Deus aqui? Quem é o Deus que a consciência está servindo? O medo. Que Jesus está chamando de Deus da crueldade? É o medo. Não existe um Deus vingativo, não existe uma entidade fora de nós, porque é óbvio que se Deus fosse um Deus que fosse vingativo, não faria sentido existir. Eu queria que ele me aniquilasse logo de uma vez. Então, quando Jesus usa esse Deus vingativo, ele só está explicando o autoconceito que a consciência faz de si própria a partir da separação, em que ela se sente no medo, porque ela define o tempo todo que há uma entidade separada ali que ela não conhece, mas é só uma invenção que ela fica inventando. Ela inventa que há algo ali fora que ela não sabe, então ela está o tempo todo numa sensação basal de medo, e pegando o medo, ela faz um autoconceito de Deus. E aí, dentro de algumas religiões aí, se fizeram essas crenças de um Deus vingativo, um Deus que pune, né? Uma pessoa sofre acidente, a outra vai lá e fala assim, ah, foi vontade de Deus. Por isso que inventamos essas coisas aqui na percepção. Mas agora, Jesus está desmistificando, sei lá, tudo isso nessa lição de hoje. Quem é o Deus? Qual é o único Deus para essa consciência? O medo, o pensamento de separação. Por quê? Para você estar o tempo todo se preparando, tentando se organizar, tentando solucionar para não passar por alguma coisa ali, você tem que estar servindo a uma coisa dentro de você, o seu medo.
é o medo que te conta que você pode ser atacado. E aí, como ele inventa uma historinha do que você pode acontecer, do que pode acontecer com você, isso, aquilo, aí você toma uma decisão com o corpo para se proteger daquela historinha que você inventa. A partir daí, quem é que te deu um comando? O seu Deus, o seu medo. O medo interno que você sente, que está o tempo todo afirmando que uma ameaça vai acontecer, e ela parece vir do externo, e aí você ouve essas histórias, você ouve essa sensação de ameaça em forma de histórias, e faz alguma coisa no comportamento para se proteger dessas histórias e não passar por aquilo. O que acontece? Isso alimenta o medo, e alguma forma desse medo vai retornar para você no seu cenário.